A entrevistada do Bate-Papo, a Tribuna News de hoje, nasceu em berço político, é uma guerreira em defesa das lutas sociais. Produção, chama a nossa convidada. Luísa Ribeiro. Luísa, que bom ter você no Bate-Papo a Tribuna News. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Eu que queria vir já faz tempo, mas nunca dá, né? E aí hoje foi a oportunidade. Mas antes de tudo, eu quero que você nos dê a liberdade de conhecer um pouquinho da sua intimidade. Quem é a mulher, o ser humano Luísa Ribeiro? Bem, assim, vou começar porque todo mundo gosta de saber, né? A idade, né, da pessoa. Eu tenho 56 anos. Linda a idade, a minha. Ah, é? Então, você nem parece. Eu tenho 56 anos. Eu não sou nascida aqui em Campo Grande, eu sou nascida no interior de São Paulo, mas eu vim para cá, para o interior do Mato Grosso, muito pequena. Eu, com 4 anos de idade, a minha família mudou para cá, né? Eu sou de uma família de mulheres, minha mãe e 3 irmãs. Então, nós somos 4 mulheres, né? Filhas e minha mãe, e mais o meu pai. Então, meu pai sempre foi o único homem em casa, né? E aí, a gente veio aqui para o Mato Grosso do Sul, por causa, na época, Mato Grosso Uno, né? Que era lá, início dos anos 70. Quem está nos ouvindo aqui vai falar, gente, mas nem sabia que tinha 1970, né? E aí, a gente veio para cá, porque o meu pai sempre foi militante político, né? Nunca foi, assim, candidato, nada, mas ele sempre foi um militante político. E um militante político contestador. E nós estávamos, naquela época, dos anos 60, 70, no regime militar. E aí, meu pai, porque era estrangeiro, não ficava seguro e confortável no estado de São Paulo, porque havia muita perseguição às pessoas com pensamento divergente do pensamento daquela época, que eram os militares no poder, né? Então, meu pai com insegurança, medo da polícia ficar perseguindo ele, minha mãe, e a gente era muito pequeno, ele decidiu vir aqui para o Mato Grosso, né? Para o interior do Mato Grosso. E aí a gente cresceu, viemos depois para Campo Grande, morar aqui em 1979. Estudei aqui, primeiro eu fiz História, né? Que é o curso que eu gosto muito, né? Foi o meu primeiro curso superior. E aí um amigo meu, muito querido, falou, Luísa, por que a gente não faz Direito? Aí eu falei, mas será que eu vou gostar? Aí eu fui para o Direito, gostei. Me formei, virei advogada, então, desde 1994, eu atuo como advogada, é o que eu sei mais fazer, né? Achei que primeiro eu ia ganhar dinheiro como advogada trabalhista, que na época tinha muito, né? Atividade para advocacia trabalhista, mas eu fiquei mesmo em advocacia de direito de família e sucessões. Então, eu sou advogada de família e sucessões há 30 anos, né? Tem escritório aqui em Campo Grande, já atendi bastante pessoas, né? E gosto muito da advocacia. E a política foi uma coisa que acabou vindo muito por causa desse debate interno da família, de ficar sempre conversando sobre a situação do país, da cidade, enfim, né? Que o meu pai e minha mãe sempre despertaram na gente. Aí você é adolescente, você vai para o movimento estudantil, né? Entro em grêmio estudantil na escola, eu sempre estudei em escola pública, né? E aí depois fui para a universidade, então daí eu DCE, aí depois que eu me formei também fui servidora pública durante um período, então fui sindicalista dos servidores públicos, enfim, e aí a gente vai se aproximando, a política nos leva para os movimentos nos levam para o partido político, e o partido político às vezes te coloca, olha, a gente precisa de uma candidata agora, né, que foi isso que aconteceu em 2012. E aí eu fui candidata a vereadora aqui em Campo Grande e me elegi pela primeira vez. Mas você ocupou cargos, assim, importantes, estratégicos, né? Antes, até por essa militância política, né, quando o Zeca do PT foi governador, foi em 1999 que começou o governo do Zeca do PT, ele teve 2 governos seguidos, né, e aí nós já nos conhecíamos bastante pela luta, né, político-partidária, e ele me convidou para ser superintendente do PROCON. Aí eu fiquei na superintendência do PROCON durante um período lá do governo dele, e depois ele me chamou para ser secretária de Justiça, que eu também fiquei como secretária de Justiça durante um bom período do governo do Zeca do PT. Mas aí depois voltei para a advocacia, fui fazer outras coisas, e também participei no governo do Nelsinho Trade,
como presidente da Fundação Social do Trabalho, também foi uma época bem interessante, que era do governo do Lula, então tinha muito recurso para qualificação profissional, a gente tinha programas bem estruturados, que nem Pro Jovem Trabalhador, né? Vários programas bem interessantes. E aí foram essas experiências administrativas, né, do executivo que eu tive e que foram muito boas, né? Porque você vai se preparando, cada experiência que você tem, você entende melhor o país que vive, a cidade que vive, melhora a sua atividade, né? Como é que você faz as coisas. Então, eu tive muita satisfação nessa minha trajetória, sabe? Acho que eu sempre tive boas oportunidades e nas oportunidades eu acabei aprendendo bastante e isso me qualificou ainda mais, né? Então, foi muito positivo. Você está no segundo mandato, né? Isso. O primeiro mandato foi bem naquela confusão do Bernal e do Olard, né? Em 2013 a 2016. Então, eu me elegi em 2012 e fui para a Câmara em 2013. Fiquei lá até 2016. Fui a 18ª mais votada em Campo Grande em 2016, mas o partido que eu estava não tinha legenda. E aí a gente não conseguiu renovar o mandato, né? E aí eu votei agora, né? Nessa eleição de 2020. E você hoje é a única mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Como você vê esse fato? Pois é, na verdade, assim, não é uma coisa que a gente fala com satisfação. A gente fala com constrangimento, né, e uma certa revolta, porque nós temos 29 representantes do povo de Campo Grande. Nós somos uma cidade com quase 1 milhão de habitantes e as representações nossas são 29 parlamentares municipais, que são vereadores ou vereadoras. Mas agora, nessa gestão, eu sou a única vereadora da Câmara de Campo Grande. Então, a gente vai dizer que mais ou menos 600 e poucas mil mulheres estão representadas por uma única cadeira lá na Câmara Municipal. E isso é um prejuízo para a democracia, é um prejuízo para a representação, porque quando a democracia diz que nós teremos parlamentares representantes da sociedade, é porque precisa estar lá representantes que tenham a ver com o gênero das pessoas, então homens, mulheres, pessoas trans, pessoas gays, né? Tenham a ver com a raça. Então, a gente não pode ter uma Câmara só de pessoas brancas ou só de pessoas negras ou indígenas, mas a gente tem que ter também de pessoas negras e indígenas, e a gente não tem na Câmara, né, de Campo Grande em geral, nos parlamentos são pessoas brancas, né? Então, assim, a nossa democracia ainda não é uma democracia representativa muito vinculada ao que existe realmente na sociedade, né? Então, a gente tem que melhorar a escolha eleitoral para que a gente tenha parlamentos cada vez mais realmente representativos. Que as pessoas olhem para aquela Câmara da cidade e percebam toda a diversidade. Hoje não é assim, né? As pessoas olham na Câmara de Campo Grande e falam, ué, mas cadê as mulheres? Né? Olham para a Câmara de Campo Grande e falam, mas cadê as mulheres negras? Né? Cadê os homens negros? Olha para a Câmara e fala, cadê a representação dos indígenas? Né? Isso a gente está falando só da questão da raça e do gênero. Mas também a gente não tem pessoas travestis, né? E nós temos pessoas trans na cidade que precisam estar, de alguma maneira, representadas, né? E aí há esse descompasso entre o que o parlamento faz e realmente o que o povo gostaria que o parlamento fizesse, né? Porque é sempre esse... aqui tem muito mais expectativa do que gente disposta a fazer a efetiva representação. Então, a gente tem parte da sociedade bem representada, os empresários, alguns professores, né? Algumas pessoas assim, mas o todo mesmo não se sente representado, né? Então, é isso que a gente precisa ir aperfeiçoando na democracia. Luísa, acompanhando, a gente viu que você apresentou 3 moções de repúdio em referência à violência política de gênero. Uhum. Como você avalia essa questão em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul? Cris, incrível, né? Assim, eu apresentei as 3 moções porque foi tudo de uma vez. Esse ano parece que a coisa estava solta aí. Ou pelo menos as pessoas estavam mais atentas ao conceito de violência política de gênero. Porque muitas vezes a gente não percebe determinado fato da sociedade porque a gente não tem conhecimento para compreender aquele fato social.
Então, isso aconteceu e acontece muito com a mulher, né? Então, assim, a violência, mesmo aquela violência doméstica, a violência psicológica, a violência no trabalho, né? A violência familiar, a violência política, você às vezes não enxerga que aquele fenômeno está ocorrendo por falta de reconhecer aquilo como uma violência. Né? Então, por exemplo, quando começou a Lei Maria da Penha, e a gente está comemorando desde ontem 18 anos da Lei Maria da Penha, muitas pessoas diziam, mas para que uma lei tão severa dessa? Os maridos e as mulheres discutem mesmo. Né? Também tem uma certa tolerância, né? Um tapinha não dói, lembra? Depois a música foi bem condenada, né? A briga de marido e mulher não mete a colher. Violência psicológica é frescura. É frescura, assédio, meu Deus, a gente só falou um psiu para ela e ela já tá ofendida, né? O chefe só falou que ela tava bonitona, né? Então, assim, todo dia o chefe fala, como você tá bonitona, como você tá bonitona. Então, não é um assédio, é só um elogio. Então, quanto mais a sociedade vai aprendendo, né, conceitos, compreendendo melhor esses fenômenos, mais ela consegue identificá-los, né? Então, a questão também do clima. Ah, não existe aquecimento global, não existe camada de ozônio perfurada e tal, que exagero, né? Os cientistas estão exagerando, né? Mas aí até que um dia você sente na pele aquele calor insuportável e você vai pesquisar por que está assim, por que está assim, é que tem realmente uma crise climática no mundo. Então você Tragédias, né? passa a compreender aquele fenômeno e a ler aquele fenômeno num lixo que está no chão, numa árvore cortada, né? Então a violência política, ela também apareceu recentemente porque nós começamos a perceber que tem uma violência política contra as mulheres em razão da participação política, né? E uma companheira nossa, uma vereadora lá de Cacilândia, né, a Sumara, e eu mando um abraço para ela é uma graça de vereadora, uma mulher forte, incrível. Ela estava fazendo uso da palavra lá na sessão da Câmara e ela foi muito agredida pelo vereador presidente, que estava contrária à posição dela, mas isso não autoriza fazer uma violência, e disse para ela que ela tinha que usar o corpo dela, né? Da mesma forma que ela estava usando as palavras, a língua e tal, sabe? Para trabalhar pela cidade. E naquele momento ela terminou a fala, ficou meio constrangida, mas ela não entendeu direito, né? Depois, ouvindo a sessão e outras pessoas foram falar com ela, olha o que ele disse para você, né? Que você vai usar o seu corpo, como você está usando a sua língua, né? Isso aí não pode dizer, isso é uma violência contra você e tal. E aí ela foi procurar se defender, foi procurar o Ministério Público, foi procurar a delegacia e veio me procurar aqui em Campo Grande. E aí nós realmente fizemos uma moção de repúdio a esse vereador e de apoio a ela, né? No instantinho surgiu uma vereadora de Guia Lopes da Laguna, uma assistente social, que foi chamada de burra 2, 3 vezes pelo colega na sessão, né? Olha, você é muito burra, é por isso que você não vai para frente, porque você é muito burra e tal. E na mesma semana ou na outra, a prefeita de Naviraí, né, que é uma jovem mulher, né? O mandato dela incomoda muita gente, só porque ser jovem, só porque já é mulher, né? Ela também foi agredida na sessão da Câmara. Então, eu fiz repúdio a esses vereadores que agrediram essas nossas mulheres na política, até como uma maneira de dizer, ó, isso aqui não pode acontecer, né? Mas o quê? Menos de uma semana e pouco, eu estou lá no gabinete, indo para o plenário, né, aqui em Campo Grande, e a minha chefe de gabinete disse, Luísa, vá logo para o plenário, porque o vereador Tabosa, que é o vereador aqui de Campo Grande, ele está fazendo agressões a você. Falei, mas eu não posso acreditar. Cheguei lá, ele já tinha terminado a fala, mas os outros colegas já vieram dizendo, olha, foi muito agressivo, né? Ele disse que era para eu lavar a minha boca para falar sobre ele. Então, assim, a gente vai reconhecendo a violência e aí a tarefa nossa é fazer como você está fazendo aqui. Vamos conversar sobre isso em todos os espaços. Quem está nos ouvindo pode falar, meu Deus, que chatice isso. É chato mesmo falar de violência, né?
É chato, mas ele existe, né? A gente jamais vai dizer, olha, esse é um papo legal. Esse é um papo chato, né? Mas que tem violência contra a criança, tem violência sexual contra a criança, tem violência contra as mulheres, tem violência contra as meninas, tem violência nas igrejas, que você, às vezes, né, nem percebe, mas o padre ou o pastor estão fazendo violência ali contra algumas pessoas que estão mais próximas, né? A gente já viu algumas coisas assim. A gente tem violência dentro da escola, professores, diretores contra alunos, enfim, né? Alunos mesmo contra outros alunos, com assédio, com aquele bullying, né? Então, a violência, ela é um papo chato mesmo. E por quê? Porque quando a gente fala da violência, a gente se sente machucado. Nenhum ser quer ser machucado. Aí a gente vai falar de violência contra os animais, é chato esse papo, mas Idosos, existe, né? existe os idosos, né? Então, a gente precisa sair de um mundo de violência para ser um mundo civilizado, um mundo tolerante, um mundo respeitador. Ah, mas esse mundo vai ser chato? Chato para você agredir os outros? É legal para você agredir os outros? Chato é você ser carinhoso e respeitoso, respeitosa, né? Então, às vezes, nesse mundo da política que a gente está, a nossa voz, o nosso discurso parece um discurso cansativo, né? Ah, de novo vem falar sobre isso. Mas a gente precisa falar. Se você pegar os indicadores do anuário que estuda a violência no Brasil, você fica espantada, porque há mais violência contra a mulher do que crime de roubo. Há mais violência contra a mulher do que sequestro. Há mais violência contra a mulher do que corrupção. Você está entendendo? Então, a gente precisa mudar esse mundo e para todos nós, né? O mundo não é bom para quem é violento também. Quando você faz um ato de violência, você também se violenta, né? A violência não atinge só a sua vítima, embora ela seja muito importante que seja protegida, que seja cuidada. Mas você também, quando reproduz um ato de violência, você se machuca, né? A violência contra os animais. Alguns anos atrás foi aprovada a lei federal que diz que não pode bater nas crianças, lembra? A lei da palmada, não sei o quê. Certo. Um monte de gente falou, mas eu fui criado, né, apanhando, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, todo mundo já acha que ninguém pode bater em criança, né? Não é método de educar. Né? Educar é o exemplo, educar é a conversa, educar não é violência. Aí, agora, faz uns 5 anos, aprovaram uma lei para que você não judie os animais. Então, assim, o cachorrinho, o gatinho, né? Você não pode prender, você não pode deixar sem comida, você não pode fazer nada com ele, você não pode bater em circunstância nenhuma. Meu Deus, mas eu não posso jogar um chinelo no meu cachorro? Não pode jogar um chinelo no seu cachorro, sabe? Você tem que chamar teu cachorro, ensinar. Ele é um ser, ele sabe, ele tem compreensão. Quem tem um cachorro em casa sabe que os cachorros têm compreensão, que os gatos têm compreensão, que o papagaio, que a bicharada toda entende das coisas, né? A vaca, o cavalo, tudo quanto é bicho, ele entende o que você está falando, né? Ele também tem medo, ele também tem ansiedade, ele tem alegrias, ele tem amor para dar. Meu Deus, quem não já recebeu, né? Amor dos bichos, né? É uma coisa assim maravilhosa, né? A gente receber aquele amor gratuito. Você chega em casa, tá te pulando, né? Quer dormir com você, quer estar com você, né? Então, é esse mundo que a gente está procurando construir, né? Baseado no respeito, né, Luiz? E no amor, né? A gente não pode deixar de falar sobre o amor, né? O amor é muito importante. A gente precisa amar o próximo. Foi isso, né, que ele nos disse, né? Com certeza. Que a gente tinha que amar o próximo. Luísa, você é membro de 7 comissões permanentes. Qual que Pois é. a importância de participar de uma comissão da Câmara? Quando a gente chega lá na Câmara e escolhe as comissões que a gente tem interesse, elas são sempre formadas por, no mínimo, 5 vereadores. Mas tem vereador que fala, eu só quero participar de 2.
porque meu tempo é menor e tal, ou então eu não gosto muito dos debates e tal. Eu acho que as comissões me ajudam muito no trabalho parlamentar. Então, assim, a Comissão de Constituições, a Comissão de Mulher, Direitos Humanos e Cidadania. É uma comissão que eu participo bem, a gente faz bastante coisa através dela. Eu gosto muito da questão da mobilidade urbana. Então, a gente discute, né, a questão do transporte coletivo urbano, das ciclovias, através dessa comissão, né? Tem uma comissão lá que é muito interessante, que é de inovação científica, tecnológica, que a gente também faz boas audiências sobre isso, né? Sobre essas temáticas. Enfim, e a gente até cria outras frentes, né? Cria uma frente parlamentar da Rota Bioceânica, que é importante discutir. Agora criamos a Frente Parlamentar da Tarifa Zero, que é um modelo novo de transporte que a gente quer discutir aqui em Campo Grande, a viabilidade. Enfim, então as comissões, elas são, para mim, um ambiente muito, assim, que me ajuda bastante a fazer o trabalho parlamentar. Né? A gente convoca as pessoas vão lá, são temas variados, a gente busca solução, prepara projetos de lei através dessas comissões, né? Então, a comissão ajuda bastante. Eu sei que é difícil, assim, você elencar, mas o que você apontaria como sua principal meta de vida hoje? É difícil, né? Primeiro, eu quero me manter viva. Não quero morrer de jeito nenhum. E aí, eu acho que uma das coisas que eu preciso fazer mais por mim, como uma meta da minha vida, é cuidar do meu bom viver, né? E usar isso um pouco também como espelho para as pessoas, né? Não quero ser exemplo, mas eu acho que a gente precisa viver. A vida é uma dádiva, né? É uma maravilha poder estar aqui com você, né? A gente ter a oportunidade de fazer as coisas, experimentar as coisas que a gente quer fazer e tal. Então, assim, hoje uma das coisas que eu quero me voltar cada vez mais para o meu bem viver. Quero viver saúde bem mental, comigo. Isso. qualidade de vida. Tenho medo de adoecer, assim, mas não aquele pavor, mas tenho medo de não me cuidar e adoecer. Eu tenho medo dessas doenças que são emocionais e doenças mentais que hoje, né, deixam muita gente completamente, né, afastado das atividades, porque fica doente, tem que tomar remédio, fazer tratamentos, né? Então, eu quero viver em harmonia, né, com as pessoas, e para isso eu quero estar bem de saúde, quero, né, ter um corpo que aguente, né, fisicamente as coisas que a gente tem para fazer. E como meta, que não seja, né, a minha direta, assim, é poder estar com as pessoas e colaborar naquilo que eu posso, né? A gente vai ficando mais velho, a gente acha que vai ficando mais sabido que os outros. Né? Então, tudo você tem solução. Isso eu já fiz, isso eu já vi. Né? Você chega na casa de alguém, a pessoa vai Já tem a receita. lavar o sofá, você fala, mas você vai lavar o sofá assim? Olha que eu já lavei o sofá assim, não deu certo, lavei assim, deu certo. Então, né? Você vai ficando chata. Não é? A gente vai ficando velha, vai ficando mais assim. Mas eu quero isso, interagir com as pessoas, participar, entender, colaborar, também receber coisas das pessoas, sabe? Então, eu quero... Aberta a novos aprendizados. E aí a política me leva para isso, né? Então, eu gosto muito de estar lá no partido político, nos debates. Aí eu gosto de estar no trabalho parlamentar. Agora mesmo, eu estou super satisfeita porque a gente vai sair daqui e nós vamos continuar um trabalho que a gente está fazendo a semana toda, que é visitar todas as escolas de educação infantil de Campo Grande. Tem 106 escolas. A gente vai todos os anos em todas elas. Maratona, hein? Maratona, maratona. E até o pessoal da nossa equipe falou assim, mas para que, Luísa, que nós vamos? Nós vamos, primeiro, para convidar toda a equipe para uma audiência que a gente quer fazer no dia 19 agora de agosto, que vai tratar da falta de vagas na educação infantil de Campo Grande, que é muito importante. Um debate aberto com professores, com pais, com especialistas, né? Com o Poder Judiciário também, porque as defensorias estão recebendo muitas demandas, levam para o juiz em forma de mandado de segurança e os juízes concedem mandado de segurança e a criança vai sendo, né, matriculada em escolas que estão ficando super lotadas.
Então, a gente quer fazer esse debate todo. Mas eu me sinto mais segura para fazer o debate se eu estiver, assim, conhecendo mais. Então, eu vou na escola. Aí, chego lá, falo com a diretora, entendo um pouquinho de qual que é o problema que ela está passando. Vive aquela realidade Vivo, mesmo, né? aprendo. Sabe assim, quando você... Daí, eu já sei, né, o que está acontecendo na educação infantil de Campo Grande, porque eu fui lá, né? Então, eu sou muito assim também, de ir, de ver, né? Quando eu fui secretária de Justiça do governo do Zeca do PT, ele me convidou para ser secretária e eu falei, meu Deus, mas entre as atribuições estão os presídios. Naquela época estava, com a secretaria que eu era secretária. Falei, meu Deus, eu nunca entrei num presídio. Né? Como advogada, eu já era advogada e tal, mas nunca tinha entrado num presídio. Falei, senhor, eu tenho que ir nos presídios, né? Aí foi isso. Fiquei um ano indo em todos os estabelecimentos penais do Estado. Conheci todos, devagar, entrava, falava com os funcionários, falava com a direção, entrava nos pavilhões, né? Muitas vezes a gente se entrevistava com as pessoas que estavam cumprindo pena. Tinha área de trabalho, a gente ia visitar área de trabalho, área de saúde, ia lá falar com os médicos. E aí eu entendi. Eu aprendi sobre, né, o sistema prisional de Mato Grosso do Sul andando nos presídios. Mas qual foi o seu maior aprendizado com essa experiência? Eu fiquei curiosa. Meu Deus, é que você... são muitos... Porque é uma coisa, né? Uma experiência. Muitos aprendizados. Não, coisa assim que me marcou. Então, vou falar o que me marcou. Certo. O cheiro do presídio é muito ruim. Muito forte. Muito forte. É um cheiro de ambiente fechado, com um cheiro de fumaça, sabe? Porque as pessoas fumam e fazem também a comida, né? Lá na cela, preparam uma coisa ou outra. Um ambiente, assim, não é respirável, sabe? Para mim, precisava de janelas, precisava de pátio, de lugar mais aberto, que o vento transitasse, né? Precisava de higiene, muita, sabe? As pessoas vivem precariamente nos presídios, é um horror. Um horror. Um horror, sabe? Certo. Não é digno, de maneira nenhuma, né? E as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes falam, mas quem mandou fazer coisa errada? Ok, né? A gente não está mais na época que quem errou tem que ser castigado, né? Ele está cumprindo uma pena, mas ele tem que ter garantida a sua dignidade. Mas eu trabalho, sou trabalhador, ganho meu dinheiro, compro meu celular. Ele vai lá e rouba, e eu chego em casa e não tenho, né, o que eu precisava ter. E aí vocês estão querendo dignidade para o preso, né? A gente quer dignidade para o trabalhador, a gente quer salário bom, a gente quer direito à moradia, direito à vaga para educação infantil, saúde de qualidade. Mas a gente quer isso também para quem está cumprindo pena, sabe? Para ter chance de recuperar, né? Pois é, para tudo, né? E as mulheres também impressionaram demais a prisão das mulheres, sabe? Elas são muito tímidas e elas se envergonham demais da condição de presidiárias. Então, você chega lá, elas estão muito quietas, sabe? Muito ofendidas com aquela circunstância, sabe? Mães grávidas, eu vi, né? Separadas do bebê bem novo. É um sofrimento, hein? Que é isso? Mas vamos elevar o clima agora. Um grande sonho que você ainda quer realizar. Um sonho que você ainda não realizou. Meu Deus. Pergunta difícil, né? Ai, pergunta difícil. Assim, se fosse sonho de consumo, né? Por exemplo, né? Sei lá, o sonho é seu. Não, vou falando assim. Sonho de consumo. Eu quero viajar mais, né? A gente precisa de dinheiro para viajar. Nem todas as vezes a gente tem aquela prioridade de dizer, olha, então eu viajei todas as viagens que eu quis fazer. Então, eu não fiz todas as viagens que eu quis fazer. Tem muita coisa que eu quero fazer. Quero me organizar para ter mais dinheiro, mais tempo e mais jeito para eu fazer viagens interessantes, que eu acho na minha cabeça. Aí eu vou falar, as pessoas vão falar, mas isso não é interessante. Mas, sei lá, eu quero ir na África, né? Quero conhecer o continente africano, que eu acho um mistério. Quero ir na Índia. Eu acho que quero ir nesses lugares diferentes. Eu não conheço o Amazonas ainda, eu conheço Manaus. Então, quero poder entrar lá naqueles rios, naquelas cidades pequenininhas, assim. Quero ver como é que o povo vive lá. E, assim, então, viajar é uma coisa que eu
que eu quero fazer. É um sonho que não está organizado, não, que não está realizado, né? Na política quero crescer, né? Eu estou como vereadora, mas tenho pretensão, né, de galgar outros espaços, né? Porque na política é isso, você pode fazer em todos os lugares coisas muito importantes para as pessoas, mas tem uma hierarquia de normas. Então, você, como deputada estadual, pode fazer para mais pessoas, que são pessoas do seu estado, como governadora, como presidente e tal. Então, eu quero participar na política, melhorando a minha intervenção através de outros espaços, né? Hoje eu sou vereadora, então eu quero ser deputada, quero ir andando assim para frente. Isso é uma coisa que eu almejo, que eu sonho. Uhum. Quando você viajar, que já deu certo, viu? Vai dar Não, tudo vai certo. dar, não, já deu. Aí você posta pra gente acompanhar também, né? Eu não conheço, eu vou conhecer a partir de você. Combinado? Então, viajar é muito importante. E às vezes a gente faz esse mistério. Quero ir lá longe, né? Que nem eu falei. Mas às vezes bem pertinho, você descobre um monte de coisa diferente, né? Esses dias nós fomos ali no Anhanduí, com a minha equipe e tal, para trabalhar. A gente tinha umas pessoas para atender, até uma pauta lá da cultura. E as pessoas que foram gostaram tanto, porque nós fomos visitar a primeira escola rural de Campo Grande. Uma escola que foi fundada no início do século. E o prédio está lá. É, inclusive, um prédio tombado, né, do ponto de vista do patrimônio histórico e cultural da cidade. E, nossa, foi tanta satisfação. Toda a equipe adorou. Todo mundo tirou foto, todo mundo curtiu. Então, assim, às vezes... É uma viagem, né? É uma viagem. Aí, ó, isso é uma viagem, né? Uhum. É uma viagem. Então, a gente tem que pensar também, e eu tenho que, né, também pensar assim, que qualquer espaço que a gente tenha de experimentar um novo é muito bom, né? Então, ir ali pertinho, às vezes você acha tanta coisa incrível, né? Para ver e para curtir. Agora, Luísa, vamos pro primeiro quadro, Giro nas Redes. É o seguinte, a gente vai interagir com a tela, vamos exibir vídeos que circulam nas redes sociais e logo após a exibição do vídeo, você entra com o seu comentário. Quero ver. Vamos lá? A Organização Mundial de Saúde dá 147 anos, mas a OIT, ela diz que nós vamos demorar 300 anos para que nós possamos conseguir a igualdade. 300 anos. Esse é o prazo que nós temos para a igualdade entre homens e mulheres no mundo. A grande debate que eu quero fazer com a nação brasileira é que nós, mulheres, a democracia, os homens e a humanidade não pode esperar 300 anos. Nós não temos tempo. A humanidade não vai aguentar. Você vê que giro importante. A gente não vai ver isso, então, Luísa? A gente vai ver, né? A gente vai ver, nós temos que acelerar. A ministra está falando assim, ela fez essa palestra muito maravilhosa numa audiência pública lá na Câmara que tratou da igualdade salarial entre homens e mulheres. E ela trouxe esse indicador que todo mundo ali no momento ficou muito, assim, impactado, né? Como assim 300 anos para a igualdade entre homens e mulheres no mundo, né? Que é uma coisa assim... O Brasil é um país muito desigual, mas o mundo também está, né, no mesmo passo que nós. E ela traz esse alerta, né? 300 anos, será que nós vamos esperar por 300 anos ou nós vamos construir desde já um novo mundo, né? Um mundo mais igual, né, entre homens e mulheres. É isso que a gente está atrás, né? Qual que é o problema dessas empresas brasileiras que não querem a igualdade salarial? Primeiro que a lei federal que a ministra veio falar aqui para nós, ela é uma lei do ano passado e que, na verdade, vem tentar fazer com que o que está na Constituição, que é a igualdade entre homens e mulheres, seja realmente feito na prática no mundo do trabalho. Foi verificado em várias pesquisas, né? E o Brasil tem uma diferença entre o salário do homem e da mulher para mais de 20%. Então, assim, se o homem trabalha 12 meses, nós temos que trabalhar 14 para ter a mesma renda. E muito disso é responsabilidade do contratante,
né? Então, a lei determina que empresas com mais de 100 funcionários apresentem para o Ministério do Trabalho qual é a igualdade salarial que é feita na sua empresa. Então, para os mesmos cargos, você tem que ter salário iguais. Mas as empresas meio que burlam isso. Então, a lei veio exatamente para conferir que a igualdade seja real e não que ela seja mascarada pelas empresas, né? Por exemplo, você tinha um diretor de engenharia, homem. Ele sai, vai contratar uma diretora de engenharia. Eles diminuem o salário. Você entendeu? Ah, não, mas na época dele não tinha diferença. Não, a diferença você se verifica porque na hora da troca reduziu o salário da mulher. Muitos profissionais, jornalistas, inclusive, que estavam até lá no nosso evento, falaram, ó, dentro das nossas empresas tem diferença. Entre o repórter e a repórter, entre o jornalista e a jornalista, de remuneração. E isso é muito grave, né? E essa diferença salarial deriva do preconceito. Do preconceito que o está contrato... presente aí a misoginia. Está presente essa misoginia que a gente chama de um ódio, assim, contra as mulheres, né? Um desprezo às mulheres, né? Ah, ela aguenta. Isso é muito presente, por exemplo, no parto das mulheres, né? Tem relatos muito frequentes de pessoas que o médico diz, não, quando é uma mulher negra, ela aguenta a dor mais tempo, dá menos anestesia, né? Ela aguenta. Então, da mesma forma, a mulher vai aceitar esse salário, porque ela precisa de trabalhar, ela tem os filhos dela. Ah, mas o homem não pode trabalhar só por isso, né? Não tem essa conversa, né? Então, essa que é a desigualdade, né? Você vê, um homem fica desempregado, Cris, desculpa, um homem fica desempregado, a família inteira compreende que ele tem o direito de prosseguir procurando emprego até que apareça alguma coisa à altura dele. A mulher, não. Você ficou desempregada, diminuiu tua renda, todo mundo acha normal a mulher fazer qualquer coisa. Sabe? Vai fazer manicure, vai fazer uma faxina, vai fazer, sabe? Pega um bico, pega para ser auxiliar de cozinha, faz qualquer coisa, mas você tira seu dinheirinho para levar para tua família. O homem a gente não vê assim, entendeu? Então, isso é preconceito contra a mulher, né? Desmerecimento da mulher. Luísa, mas você acha que tem condições da gente falar em igualdade de espaço entre homens e mulheres, enquanto a mulher estiver sendo vista como uma cuidadora, a única cuidadora, a responsável pelos serviços domésticos e por aí vai? Pois é. É isso que tem que mudar, né? A cultura do machismo, a cultura do patriarcado, né? A gente diz isso, né? Qual que é a cultura do patriarcado? É aquela que o homem é mais importante do que a mulher. Então, assim, a mulher fica nos serviços do cuidado, por quê? Porque esses serviços não são remunerados, né? Você cuidar de um pai idoso. Os outros filhos que não estão cuidando, eles te remuneram? Não. Então, é como se o seu serviço não valesse nada, né? Cuidar dos filhos pequenos, né? Quantas pessoas param de trabalhar, quantas mulheres, para cuidar dos seus filhos pequenos? Isso é um trabalho para a humanidade, porque você vai ajudar aquela criança a ser uma pessoa melhor no futuro, né? Ela precisa daquele cuidado. Então, é muito difícil mesmo para as mulheres. E a gente tem que ir criando na sociedade essa visibilidade do trabalho do cuidado, que é para depois isso entrar em algum nível de remuneração, né? Sabe aquela mãe da gente que trabalhou a vida inteira? Ou pegou algodão na roça, ou limpou casa, ou isso, e não teve a contribuição previdenciária, e ela não consegue se aposentar, né? E ela trabalhou a vida inteira, né? Trabalhou cuidando de casa, fazendo comida para a família, limpando a roupa, lavando a casa, não sei o quê. E ela não foi remunerada por esses serviços. Chega no final da vida, ela tem que ficar pedindo a um filho, pedindo ao marido. Indigno, né? Não é. Então, assim, a gente tem que dar visibilidade ao trabalho do cuidado e reclamar que ele tem que ser remunerado, né? Ou a sociedade precisa ajudar a esse cuidado. Então, quando a gente fala de restaurantes populares, cozinhas solidárias, lavanderias populares, a gente está falando de instrumentos públicos para ajudar essa mulher. Quando a gente fala na vaga da creche, né?
Sexta-feira eu vou visitar uma amiga minha que tem 3 filhos. E ela me falou, Luísa, você consegue uma vaga para mim, para o menorzinho, né? Aí eu disse, olha, isso não é assim, agora tem toda uma regra, você, se precisar mesmo, tem que ir à justiça e tal. E aí ela disse, olha, o mais velho está no ensino fundamental, o outro pequenininho já está na escola, mas esse meu pequeno aqui, eu não consigo cuidar dos 3 e eu não consigo nem limpar a casa direito. Porque não é fácil. Eu tenho 3 crianças, eu preciso limpar a casa, eu preciso lavar a roupa, eu preciso passar a roupa, eu preciso fazer comida. E eu não dou conta. Ela falou, eu tenho vergonha da minha casa. As pessoas chegam e acham que é bagunçado. E eu me esforço para que isso aqui fique limpo. Então, eu preciso dar vaga para o meu filho na creche, até para eu ser uma boa dona de casa. Porque senão eu não consigo. E aí, isso é um peso para aquela família, sabe? Então, o poder público tem que garantir vaga na creche para todas as crianças, que é para essa mãe, mesmo que ela seja uma mãe que fique em casa trabalhando com os serviços domésticos, ela tenha tempo para fazer os serviços. Ou para ela ir estudar, ou para ela ir trabalhar numa profissão que ela queira, né? Então, lavanderias, restaurantes populares, vaga na creche, né? Isso tudo são responsabilidades públicas que melhoram a vida da mulher, né? Com certeza. Exatamente. Próximo giro? Bora! Quando você pergunta para mim em relação ao hospital municipal, eu falo para você, sou a favor. Mas eu acho que tem que ter um planejamento. Não posso lançar numa véspera de uma campanha eleitoral um projeto tão grande como esse, que é importante sim, mas acho que não vai terminar. Tomara que não seja mais um Centro Belas Artes, que não seja mais um Celzinho, que esteja feito para... Começa, lança e não para. É o meu colega Ronilson Guerreiro, né? Ele tem palavras perfeitas, né? A gente reclama de um hospital público municipal em Campo Grande há muito tempo. A gente precisa de um hospital público municipal. Quem está nos ouvindo, que está com alguém na UPA, está lá no desespero, porque não tem vaga na Santa Casa, não tem vaga nos outros hospitais, no hospital regional, no hospital universitário. E Campo Grande é uma das poucas capitais no Brasil que não tem hospital público municipal de Campo Grande. Nós pegamos essa discussão, eu sou até presidente da comissão da Câmara que trata do hospital municipal, e nós fizemos todo um trabalho, né, de sensibilização e tal, para que a gente conseguisse construir aqui em Campo Grande um hospital público municipal. Mas a nossa prefeita pegou isso assim de qualquer jeito, né? E, enfim, agora estamos em época de campanha. Na verdade, virou mais uma peça, na minha opinião, sem muito compromisso com construir, né, um hospital. Mas está na pauta. O Hospital Público Municipal de Campo Grande é importante e nós temos que fazer. Mas uma ação popular pediu a suspensão da licitação, né? Justamente por falta de ser vista como uma obra eleitoreira. Foi o professor André, que é outro vereador lá da Câmara, ele propôs, e eu acho assim, é o entendimento dele, né? Uhum. Mas a justiça está aí para corrigir o excesso, né? Com certeza trouxe elementos verídicos, né, de que há um excesso de fazer o hospital nessa forma como estão propondo nesse momento, né? Certo. Próximo giro? Vamos. Vou chamar a atenção aqui para os nossos governantes, o poder público, que não deixa acontecer com as outras 42 favelas, né? Porque na 43 a gente já teve esse desastre. Mas as outras 42 favelas que não deixa acontecer isso, sabe? Que procure fazer uma política pública de moradia para tirar esse povo desses lugares. Porque é muito triste você ver. O Mandela, essa parte que pegou fogo dele ali, eu falo que é bonito. Eu fui lá embaixo, eu nunca tinha descido para baixo assim do Mandela. Você anda com a água de esgoto no seu pé. Poxa, sabe? É colocar as pessoas para viver num lugar super vulnerável. Eu acho que aí a gente tem uma visível maquiagem que Campo Grande não tinha favela, sabe? Porque o Mandela é antigo aqui. Ela fala ali, tem 9 anos que eles estão prometendo a moradia para eles. 9 anos que eles estão prometendo. Então, pensa quantos anos não tem essa favela. A gente tem favela aqui que tinha pessoa que morava 35 anos no barraco, no Mário Covas. Então, você pensa, você morar 35 anos dentro de um barraco. Cadê a política de moradia? É a Letícia, da CUFA, né? Ela traz esse alerta aí. Parece que ela tá falando na época que pegou fogo lá na favela do Mandela. E já pegou fogo em outra favela, né? Na verdade, lá foi na
na Água Bonita, que é uma aldeia urbana, indígena urbana, né? Mas a Letícia, ela traz essa questão da maquiagem da cidade, né? E o que nós tivemos foi um baixíssimo investimento em construção de casa própria, faz mais ou menos 10 anos, né? Desde que o governo da Dilma saiu, que foi 2016, nós não tivemos investimentos em construção de moradias. E aí as pessoas precisam viver, vão viver aonde? Né? Vão se amontoando em moradias precárias, que são as favelas, e hoje a gente tem em torno de 35 favelas aqui em Campo Grande. Precisa superar isso, as pessoas têm direito à dignidade, especialmente da moradia, né? E a gente está muito alerta. Eu conheço bem a favela do Mandela e não sabia que a Letícia não conhecia até o incêndio, né? A favela do Mandela, ela se formou como consequência de um desfavelamento da Portelinha, né? Que eu acompanhei, eu era vereadora naquela época, e a Portelinha era uma favela que tinha ali perto do Mandela, né? Que pegava uma área grande ali, e aí, por intervenção nossa, mas não só minha e tal, foram construídas casas, né? Que hoje são próximas do Mandela, e os moradores foram transferidos para essas casas. E logo depois que isso aconteceu, eles fecharam a área ali onde é que estava o pessoal do Portelinha, mas para baixo ali foi começando a chegar o pessoal e que acabou ficando até quase todo mundo está lá ainda, alguns já saíram, outros não, que virou a favela do Mandela. Realmente a favela do Mandela tem uns 7 anos, né? Até o dia que pegou fogo e tal. Então tem uns 8 anos até hoje. Mas daí a prefeita se mobilizou, todo mundo e tal, e acabou construindo algumas moradias, mas nem todas ainda foram entregues, né? Mas é isso, moradia tem que enfrentar, tem que ir lá e construir, né? Porque senão vai criar favelamento. E essa polêmica que se criou, que a comunidade do Mandela, as pessoas deveriam ter essas casas de graça, mas por conta da prefeita Adriane Lopes não aceitar a ajuda do governo do estado, vão ter que pagar parcelas agora. Pois é. Na verdade, briga política, né? Isso. Porque tanto a deputada Camila Jara, como a senadora Tronic, como o governo do estado, através da AGEAB, eles ofereceram, né, a deputada e a senadora, emendas para a construção de casas próprias, e a AGEAB, o programa da AGEAB. Mas a prefeita se recusou e ela falou, eu vou construir as casas. Mas eu acompanhei todas as reuniões, todas as discussões, não tinha pagamento de valores para essas moradias, e agora parece que ela quer implantar, né, a cobrança, e isso é muito injusto, né? Porque tinha a possibilidade dessas pessoas morarem sem pagamento. E por que agora vão ter que pagar, né? Certo. Enfim. Próximo quadro. Vamos ver. Reagindo às manchetes. Eu vou ler as manchetes que circulam na mídia, na imprensa, e você vai entrar comentando. Justiça condena a prefeitura a indenizar contribuintes negativados. Município vem inserindo indevidamente no SPC donos de imóveis isentos do pagamento do IPTU. O problema da prefeitura é criar problema para ela mesma, né? Isso aí é que é a gente procurar problema para a gente mesmo. Só que a gente que está pagando, né? Mas assim, a gente vai pagar também. As indenizações. O pior é isso. Então, assim, rolo e confusão. A prefeitura não tem um cadastro imobiliário bom, não renova, não moderniza. Aí teve uma grande ideia. Vamos negativar as pessoas no SPC que estão devendo IPTU. Só que ela negativou um monte de gente que, na verdade, era isento. Então, ela só arranjou confusão. Né? E aí vai ter que pagar por isso, né? Nós, né? Nós, porque as indenizações, né? Parece que todos que entraram na justiça tiveram ganho de causa, né? E nós vamos pagar, né? Pois é. Olha isso. Olha que absurdo, que atrapalhada, né? Próxima. Prefeitura perde 5,2 milhões para a conclusão de obras na saúde. Além de não receber o dinheiro, a prefeitura terá que devolver 2 milhões já liberados pelo governo federal.
Pois é problema de gestão grave ali na Secretaria de Saúde, né? E aqui não é agora só dessa secretária, também do secretário anterior. Desde que o governo do presidente Lula chegou, essa nova ministra, e também já tinha passado a pandemia e tal, foi liberando obras, colocando no sistema, olha, coloca a documentação porque vocês vão receber recursos para isso, para aquilo. E a prefeitura foi perdendo todos os prazos. É absurdo a gente falar, mas é isso que aconteceu, perdendo prazos e, com isso, perdendo recursos para a saúde. São recursos muito caros para a população, né? Tem disponibilidade no governo federal e a prefeitura, por inércia, por não ter uma atividade boa, né, de gestão, perdendo recursos. E tendo que devolver, né? Tendo que devolver os recursos que não foram utilizados. Certo. Próximo. Prefeitura descumpre lei que define regras para obras paralisadas. Lei sancionada por Adriane Lopes exige a instalação de placas informativas nos locais onde existem obras paradas. Pois é, né? Descumpre lei. Olha, a gente não aguenta mais essa prefeitura dessa maneira. Porque, assim, a lei, ela é contra todos. Todo mundo tem que obedecer à lei. Mas essa prefeita nossa, ela acha que ela pode descumprir todas as leis. Então, assim, tem uma lei que diz que o funcionário público que é da Guarda Municipal tem que receber a periculosidade. Ela não paga. Aí obriga o sindicato a entrar na justiça. O sindicato vai lá e fala, mas não é lei, tem que cumprir. O juiz fala, tem que cumprir. Dá uma sentença, ela não cumpre a sentença. As pessoas que são pessoas com deficiência, que precisam de fraldas, de dieta, de remédios especiais, vão na prefeitura, não acham, daí vai lá na justiça, a justiça determina por liminar, tem que fornecer tantas fraldas dessa marca, desse tipo, para essa criança que tem essa doença grave, ou para esse adulto acamado, ou essa dieta alimentar que ela precisa, pelo laudo médico, tem que se alimentar daquilo, porque senão a pessoa pode até perecer. E a prefeitura é condenada a pagar e não paga, não faz, não entrega. Os servidores públicos que têm direito, por lei, a uma carreira, então passa 5 anos, você tem direito a quinquênio, passa mais alguns anos, você tem direito a mudar de letra, que são as progressões horizontais e verticais, a prefeitura não cumpre a lei. Aí você entra na justiça, consegue a sentença, o juiz determina o cumprimento e a prefeita não cumpre. Então, assim, ela não se responsabiliza por que acontece na cidade. Mas não cabe improbidade? Cabe, não, cabe mais que isso, cabe cassação do mandato da prefeita, né? Existe um crime chamado crime de responsabilidade, que das tipificações é reiterado descumprimento de ordem judicial. E é isso que a prefeita faz, ela reiteradamente descumpre a ordem judicial. Não é uma situação, são várias e são, assim, situações que se repetem aos milhares. Milhares de servidores entraram na justiça, milhares de contribuintes reclamaram. Você está entendendo? E aí, o que a gente vai fazer? Não caberia a Câmara tomar providências nesse sentido? Pois aí a Câmara diz o seguinte, a gente tem falado lá com os outros vereadores e tal, ela tem uma base que a defende lá, mas o ruim disso é que eles dizem, olha, a cidade já sofreu muito com a substituição de um prefeito, né, que foi aquela questão do Alcides Bernal. Hoje a Câmara já reconhece aquilo como um erro, né, um erro da Câmara ter tirado o prefeito Alcides Bernal, porque ele poderia ter prosseguido e na outra eleição o povo que ia decidir se ele vai ficar ou vai sair, né? Mas a cidade inteira ficou 2 anos discutindo, 1 ano se ficava ou saía o Bernal, depois quando entrou o Olarte, se ficava o Olarte ou saía o Olarte, e nós perdemos 4 anos disso, né? 4 anos de governo. Foram muito ruins para a cidade. Então a Câmara tem um pouco dessa dor, sabe? É mais cautela, então, para não viver um novo processo. Um novo processo. Então, assim, é como se a Câmara dissesse, vamos esperar o processo eleitoral e a sociedade vai julgar, né? Na hora do voto, as pessoas vão dizer se a prefeita estava certa ou não, né? Se era bom ou não. Próximo. População vai à justiça para não perder praças em 7 bairros. A exemplo do que aconteceu no loteamento Costa Verde, a ação visa evitar construção de casas em áreas verdes. Isso, nós acompanhamos bastante lá o Costa Verde, mas também estamos acompanhando alguns outros desses aí, e é automático, ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Você compra um terreno num loteamento,
parte desse terreno que você está comprando está pagando as áreas verdes, não é? Lógico. A praça, né? O loteador, ele fala, ó, estamos vendendo terreno no lugar tal, com praça, com isso, com aquilo. Aí você fala, eu quero comprar lá porque tem uma área verde bacana, tem lugar de praça, então vai ser melhor para minha família e tal, não sei o quê. Você vai comprar. Você chega lá e fala, eu quero nessa quadra aqui. Essa quadra é mais cara, porque é bem na frente da praça. Você está entendendo? Você pagou pelo seu terreno. E aí depois você vai aceitar que a prefeitura chegue lá e desaproprie, vamos dizer, sem custo nenhum, ela vai pegar aquela área para ela, vai fazer o que ela quiser, moradia, escola, não sei o quê, e você não vai ser considerado? Isso é um assinte. Não, e Isso tem não bairro, é pode. a única área de lazer, para Ou atividades uma única área verde. esportivas, né? Essa área verde eu conheço bem, é muito bacana. E o pessoal de lá, o Rogério, foi muito firme, mais os vizinhos, e conseguiram ter esse sucesso aí. Não, e tem a questão dos vazios urbanos, não tem? Que precisam ser preenchidos, né? Mas para a prefeitura é muito mais cômodo pegar uma praça e falar, não, eu vou edificar aqui. Mas a reação das pessoas, né, tem sido muito boa. Né? Eu lá na Câmara também não tenho permitido o que eles chamam de desafetação de área pública, né? Quando chegam projetos lá, pedidos da prefeita para fazer desafetação, ou seja, fazer com que aquele bem possa ser ocupado para outra coisa, deixar de ser praça, deixar de ser área verde e tal, a gente sempre vota ao contrário, né? Até para preservar esses espaços na cidade. A cidade precisa, porque senão vai virar aquele amontoado de moradia, aquele sufoco que não serve para ninguém. Certo. Né? Próximo. Prefeitura paga insalubridade à enfermagem, mas exclui não sindicalizados. Pois é, agora vem essa, né? Há algumas decisões judiciais que ela está obrigada a cumprir. Ela está cumprindo de forma inadequada. O que ela faz? Ao invés dela pagar a todos, ela está pagando só aos que estão sindicalizados, que foram os que entraram na justiça. Mas isso não pode, porque a Constituição tem o princípio da isonomia, né? É difícil. Essa nossa prefeita é campeã, amiga, vou te falar, hein? Nossa Senhora! Ela dá muito trabalho, ela não cumpre lei, não cumpre... Dá muito serviço para a oposição. Lei, olha, demais. Não cumpre lei, não cumpre ordem judicial, né? Cansa a gente. Você tá cansado? Você tá com um semblante cansado? Deve ser por isso. Ai, imagina. Última manchete. Quest. 32% dos eleitores de Campo Grande avaliam gestão da prefeita Adriane Lopes como positiva, 30% como negativa. Assim, entre as capitais, nós estamos ganhando, né? Somos quase os mais rejeitados, né? O governo municipal mais rejeitado das capitais é o governo de Campo Grande, da prefeita Adriane Lopes, é uma das mais rejeitadas, né? Então, assim, é normal, né? Porque nunca se viu uma administração tão ruim. Gente, pelo amor de Deus, nós já passamos por várias situações, mas não ter remédio no posto de saúde e depois brota farmácias privadas em tudo quanto é frente, de tudo quanto é UPA, tudo quanto unidade básica de saúde, tem uma farmácia. E aí na farmácia da UPA não tem? Até parece que é um arranjo entre a prefeita e as farmácias, sabe? Lobby. Não, mas é verdade. Olha, a senhora não abastece as farmácias da prefeitura, que daí a gente vai ganhar mais, né? E depois a gente dá um help para a senhora. Só pode ser isso. Nessa pesquisa, Luísa, foi feita uma avaliação dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande. São vários itens, mas eu vou destacar só o que me chamou mais atenção. Qualidade do asfalto. 36% avaliaram que melhorou. Agora, 14% continua igual e 47% piorou. Esse igual, você vê como positivo ou negativo? Igual é porque, não, na minha opinião, que não melhorou, né? Então, porque... são 61% de avaliação negativa da qualidade do asfalto. É muito ruim, né? A malha asfáltica da cidade está envelhecendo e a providência que tem que ser tomada pelos gestores nunca é tomada, não é o tapa-buraco. O que tem que fazer é o recapeamento das vias, né? E o recapeamento também tem que ser um recapeamento bom, que aguente esse movimento de carros que a gente tem. É esse que é o segredo, né? Ninguém faz uma administração para um ano e meio, né? Você tem que fazer um recapeamento que dure 10 anos, né?
E Campo Grande também tá muito atrasado em relação à questão do asfalto, sabe? Áreas e áreas de Campo Grande já eram para ter sido asfaltadas, estão sem asfalto. Linhas de ônibus, até hoje a gente tem em Campo Grande linha de ônibus sem asfaltar, né? Nós não melhoramos, a Campo Grande há muitos anos não faz asfalto novo, né? A gente lá, de vez em quando, vê um pedacinho de asfalto novo, né? É de um convênio para cá, ou com o governo federal, com o governo estadual. Mas a gente precisa melhorar, né? O asfalto hoje é uma necessidade, não é um luxo. É através do asfaltamento que a gente canaliza o caminho das águas, né? Então, as águas das chuvas da cidade, elas são permeabilizadas pelo asfalto. Constrói as galerias e o asfalto por cima. Então, é muito importante ter asfalto e asfalto de qualidade. A saúde como um todo das pessoas, especialmente na época seca, e Campo Grande é uma cidade, né, com pouca umidade, ela precisa, né, do asfalto. O desenvolvimento precisa do asfalto. Então, nós precisamos que o asfalto saia daquele plano da nossa cabeça de ser um luxo para ser uma necessidade da cidade, né? Você vê muitas cidades no país já são completamente asfaltadas, né? Você vai assim para São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina, para outros estados brasileiros, até no Nordeste e tudo, você encontra assim quase que tudo asfaltado. E aqui, Campo Grande, esse atraso, né? A gente tem muita rua sem asfalto. E a rua sem asfalto é cara. Não, o asfalto é caro, mas a rua sem asfalto também é cara. Porque para você conservar, você tem que fazer o cascalhamento, o patrulhamento. E da onde que tira o cascalho? Tira o cascalho de uma mina. O cascalho não é um produto industrializado igual você faz o asfalto mais fácil do que você faz o produto asfalto, mais fácil do que você faz o cascalho. O cascalho tem que estar na natureza, você não produz cascalho. E aqui em Campo Grande não tem mais usina de cascalho. Aí você tem que pegar cascalho longe, paga o frete, porque aquilo é pesado, vem, né, custando mais caro para nós, para você colocar num piso, ficar mais ou menos. Aí vem as águas da chuva, leva o cascalho embora para o rio. E aí você começa tudo de novo? Não dá, né? Certo. Então, o asfalto é a opção. Tem que asfaltar. Certo. Até por conta dos medicamentos, a falta de medicamentos que você falou, de repente justifica isso. Saúde, naquela mesma linha de pensamento, 13% continua igual e 59% piorou. Então, avaliação negativa, 72%. Mas piorou muito a saúde pública em Campo Grande, mas muito, muito. Né? A gente tem as dificuldades do hospital, não tomou providência no momento certo, que tinha que ser há 5, 6 anos atrás, e a gente, então, está em crise hoje de vaga hospitalar. A gente tem crise de atendimento nas UPAs e nas unidades de saúde, não tem exames, não tem remédios mais elementares, remédios psiquiátricos que são muito importantes, né? Remédios para todo tipo, né? Então, piorou muito a saúde, piorou muito, muito. Outro item, Luísa, corrupção. 18% diz que continua igual, 53% piorou, 71% de avaliação negativa no item corrupção. Né? Toda hora tem um escândalo, né? Só a gente já não aguenta mais representar lá no Tribunal de Contas contra as licitações da prefeita, né? Você acredita que a prefeitura resolveu ampliar a oferta da educação infantil, que é um caos? Nós temos 8.470 crianças inscritas numa lista de espera para vaga na educação infantil. E aí a prefeita, não, vamos ampliar as salas e tal. E aí foi fazer as salas de 46 metros quadrados, custando R$250 mil. R$250 mil para você construir 40 metros quadrados. Todos nós sabemos que esse valor é absurdo. Né? Você não mexe com construção também? Eu mexo, o outro mexe. Todo mundo tem uma casa para construir, né? Uma reforma, uma coisa. Você sabe o preço das coisas. Uma sala de 46 metros quadrados custa R$240 mil para a prefeitura, R$250 mil para a prefeitura. Então, isso aí é o quê? Né? Tá certo? Não, tá errado, né? Então, aí... Tem a questão também que teve uma atuação muito forte sua, a Folha Secreta, né? A Folha Secreta é, vamos dizer, um dos sinais mais graves de corrupção, né? E o Tribunal de Contas está atrás, o Ministério Público está atrás,
Mas a prefeita não muda. É incrível como ela é teimosa. Ela não muda. Né? Hoje, a secretária de Finanças do município recebe cerca de R$200 mil por mês de salário. Uai, Luísa, mas como isso é possível? Pois é em cima de ilegalidades. Mas ilegalidades que a gente já alertou, ilegalidades que nós já demonstramos para o Tribunal de Contas, ilegalidades que não foram sanadas, né? E esse dinheiro é dinheiro de quem? É dinheiro público, né? Ou seja, do povo que está ouvindo a gente aqui e sabe que isso é uma realidade. É um escândalo. Luísa, encerrando esse quadro, você fez um requerimento pedindo informações sobre a suplementação orçamentária de mais de 158 milhões, né? E eu quero que você fale sobre isso, se você foi atendida nesses esclarecimentos e se pode ter havido crime de responsabilidade por parte da gestão Adriane Lopes. É o que nós entendemos, né? A gente, desde maio, tem observado suplementações irregulares da prefeita. Chegou em junho, quando foi fazer a prestação de contas da saúde, como esses recursos eram da saúde, nós indagamos sobre essa suplementação. O que é essa suplementação? Ela publicou no Diário Oficial a utilização de recurso público para pagar, nesse ano de 2024, dívidas na folha de pessoal da Secretaria de Saúde do ano passado. E aí a gente viu R$96 mil, depois R$36 mil, enfim, a soma deu R$150 milhões. Falou, gente, mas para quem que a Secretaria de Saúde estava devendo R$158 milhões na folha de pagamento? Fomos ver, não está devendo plantão, não está devendo isso, não está devendo aquilo, ninguém apareceu na Câmara reclamando. E aí nós deduzimos, né, pelas informações que a gente tem, que a prefeita fez a aplicação de R$158 milhões da folha do Fundo Municipal de Saúde sem nenhuma origem, né? Sem nenhum processo administrativo de compra ou de pagamento, porque a folha está fechada, assim, não tem nada em aberto. E como é que desapareceu R$158 milhões? Então, nós levamos ao conhecimento do Ministério Público, levamos ao conhecimento do Tribunal de Contas, né? Eu e o vereador professor André Luiz, e logo, logo nós vamos ter notícia aí, né? Porque, assim, embora a gente tenha eleição daqui a alguns meses e podemos ter a substituição da prefeita por outra pessoa, tomara que seja uma prefeita também, né? Mas é evidente que ela responde, né? E não acaba o mundo quando ela sai da administração. Ela continua respondendo se ela fez alguma coisa ilegal. E ali é gravíssimo, né? Certo. É gravíssimo, 158 milhões. Vamos para o último quadro. Vamos ver. Tira o chapéu. Opa, isso é diferente. Essa é uma brincadeira séria. Ai, meu Deus, quem serão? Olha só. Vamos mostrar 5 personalidades, figuras públicas. Aham. Você vai dizer se tira o chapéu ou não, por quê, e a gente revela quem é. Primeira. Quem será? Claro! A querida Maria da Penha, maravilhosa. Claro que tira o chapéu. Essa é uma mulher, ela primeiro, é uma sobrevivente uma vítima, né, da violência doméstica do marido dela, que ela foi, assim, quase morta mesmo por ele, né? Ele batia muito e tal, mas depois dela ter denunciado ele e tudo mais que ele descobriu, ele fez um crime de homicídio contra ela, que foi o feminicídio de hoje, né? Só que ela conseguiu sobreviver. Ele pensou que ela estava morta, mas ela não estava, ela conseguiu sobreviver. E aí ela virou um símbolo, porque o caso dela foi levado à justiça, e a justiça brasileira levou mais de 20 anos para julgar o agressor, e as cortes internacionais, quando foram informadas dessa lentidão do governo brasileiro, né, da justiça brasileira, determinou que o Brasil fizesse uma lei para proteger as mulheres da violência doméstica. E é a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha surge pela luta dela. Então, nossa, super a gente tira o chapéu. E depois ela passou a ser uma ativista, nunca mais saiu dessa luta de direitos das mulheres. Muito bom. Próximo. Não vou tirar o chapéu, não, de jeito nenhum. Ele foi o agressor, assim, contra mim. Mas, mais do que isso, eu acho que ele é uma personalidade que não leva a sério a política, sabe? E se utiliza do movimento social que representa, que são os servidores
né? Hoje, por exemplo, ele brinca lá na Câmara, né? Chega a hora que quer, fala a hora que quer, né? Despreza os colegas, né? E eu não guardo meu respeito, não tiro o chapéu. Então, a Luísa Ribeiro não tira o chapéu para... Marcos Tabosa, não tiro. Próximo chapéu. Sim, para Cida Gonçalves. A Cida é uma mulher paranaense, mas veio para cá, para Mato Grosso do Sul, muito nova, né? Com 18, 19 anos, ela veio com uma tarefa importantíssima do Partido dos Trabalhadores. Ela foi destacada pela direção nacional para ser organizadora do partido aqui em Mato Grosso do Sul. Então, ela andou o estado inteiro, desde muito nova, reunindo os trabalhadores, organizando os diretórios, organizando os vereadores, as vereadoras, né? E ela foi se destacando, né? E sou amiga dela desde essa época, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. E ela é uma pessoa bacanérrima. Depois ela foi para o Ministério das Mulheres na época do governo do presidente Lula e depois na presidenta Dilma. E ela criou nacionalmente essa ideia da Casa da Mulher Brasileira, que a gente chama política do Pacto de Enfrentamento à Violência. E agora está lançando o Feminicídio Zero, né? Uma palavra do governo federal que quer dizer para todo mundo que nós temos que perseguir o fim de qualquer perda de vida pela violência doméstica, né? Então, o Feminicídio Zero é isso. Para quem ainda não ouviu falar, é uma invenção aí da nossa ministra Cida, mas que tem muito a ver com o nosso objetivo, né? O objetivo de ter uma sociedade livre, né, desse horror que é a violência doméstica. Eu tiro o chapéu. Vamos para o penúltimo chapéu. Também não tiro, não. Não tiro o chapéu para o Marcos Trade. Eu acho que ele tem as suas contribuições, mas ele também não é um exemplo para a política. Ao contrário, né? Ah, ele foi absolvido. Amiga, ser absolvido é por falta de prova, porque assim é que é no crime, né? Não alcançou, a justiça não alcançou a prova. Mas eu vou dizer que nós ouvimos relatos gravíssimos de mulheres que sofreram violência, né? Desse político no exercício do mandato dentro do prédio público da prefeitura. E esse desmerecimento das mulheres, de minha parte, não tem perdão, né? A justiça pode não ter condenado porque não alcançou, mas de minha parte não tem meu aplauso, não tem. Último chapéu. Adriane Lopes, eu vou tirar o chapéu para Adriane Lopes. Surpreendeu agora. Vou tirar. Vou tirar no sentido assim, que eu tenho críticas a ela como prefeita. Eu acho que ela erra bastante, mas erra grande em vários aspectos da vida da cidade, sabe? Mas eu acho que como uma mulher, né, e nós somos mulheres e tal, a gente também precisa reconhecer que ela está, né, num espaço de poder, e esse espaço é difícil, não passando pano, ela podia ter feito melhor, ela pode fazer melhor, ela é uma mulher inteligente, né? Eu acho que, inclusive, ela erra muito, porque é muito influenciada pelo papel masculino, sabe aquela coisa, faça isso, faça aquilo, faça o que eu mando, seja pela família dela, que é um homem poderoso, é deputado e tal, né? Seja por outros homens, mas eu acho que ela podia fazer um pouco diferente. Se ela tivesse mais a personalidade dela mesma para fazer por Campo Grande, ela não estaria passando o constrangimento que está passando agora. Eu acho que ela não vai receber o voto das pessoas, as pessoas não vão tirar o chapéu para ela, mas nesse momento aqui eu vou tirar o chapéu, assim, em homenagem a uma mulher, né, uma mulher que está à frente do Poder Executivo. Certo. Luísa, foi um prazer entrevistar você. Ai, prazer o meu, Cris. Nesse ano eleitoral, eu acho que é fundamental a gente trazer informações, esclarecimentos, né, sobre o que está acontecendo na cidade, principalmente o que está acontecendo na gestão de Campo Grande. E vou deixar você com o nosso público, com a nossa audiência, para você fazer um encerramento desse bate-papo. Fique à vontade. Também para mim foi uma experiência muito incrível, né? Mas dizer a vocês que acompanhem o bate-papo, né, aqui do Tribuna News, porque tem sempre temas muito interessantes e tratados de uma maneira leve, né, de uma maneira brincalhona até, para que a gente fale de coisas tão interessantes da cidade.
E quem é cidadão é aquele que cuida do seu espaço coletivo. Então, você tem direito de criticar, você tem direito de sugerir, você tem direito de buscar uma vida melhor para a tua cidade, para você, para sua família. E quem está no poder público não tem que reclamar, tem que fazer a sua parte bem feita, porque você paga seus impostos, a gente paga os nossos também, mas quem está à frente do poder público não é obrigado, ele fez uma escolha e ele precisa carregar o melhor possível para fazer pelas pessoas coletivamente. É isso aí. Mais uma vez, obrigada, Luísa, pela sua participação. E obrigada a você também, que nos acompanhou até agora. Curta, siga, compartilhe as nossas redes sociais. E se você quiser sugerir o próximo convidado, marque aí nos comentários. Até a próxima!